Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, glória a Deus, estamos aqui nesta noite para enaltecer, louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, né? Tivemos ali um culto abençoado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Amados, a Bíblia Sagrada, ela vai relatar quão bom e quão suave que os nossos irmãos vivam em união, em comunhão, né? Quando o Espírito de Deus ele fala em comunhão, em união, ele está falando em unidade. Quando eu falo em unidade, eu falo em união, né? Então, é necessário que o Espírito Santo de Deus ele faça isso em nossas vidas. Ele transforme o nosso exterior em interior. Por quê? Porque a primeira coisa que o Espírito de Deus ele vai se mover em nossas vidas é sobre a união, sobre o partir do pão. É necessário que o Espírito de Deus ele haja no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. Para quê? Para que nós viemos entender que o Espírito de Deus, ele é quem nos conduz. Para quê? Para a comunhão com os irmãos no partir do pão. Entenda uma coisa, a igreja primitiva, quando Jesus ele veio a essa terra, Jesus tinha o prazer de se reunir com os irmãos. Jesus tinha o prazer de estar junto. Jesus, com seus 13, 14 anos, Jesus estava no templo, ensinando, né? Mas estava em união. Entenda que Jesus vai passando e vai chamando de um por um os seus discípulos. Todos nós compreendemos e sabemos disso, né? Então, vemos que Jesus, uma hora ou outra, estava com a multidão. Porque se Jesus gostasse de ficar só, ele andava só, não tinha chamado o discípulo, não tinha chamado a igreja. Então, quando Jesus saía no particular, era intimidade que ele tinha com o Pai, mas voltava cheio e compartilhava do que o Pai o entregava. Isso é muito interessante, por quê? Porque entenda uma coisa, a igreja junta, ela vence qualquer dificuldade, qualquer empecilho, entenda. A igreja primitiva, quando Jesus dá uma ordenança, elas vão para um quarto ou uma casa que ficava no alto, no monte, começaram a orar, a clamar, a chamar a atenção do Espírito Santo, porque foi dito da boca de Jesus uma promessa sobre o discípulo dele, que ele não se ausentasse de Jerusalém antes que seja revestido. Entenda uma coisa, por que Jesus estava dizendo isso? Por que Jesus estava afirmando isso? Porque Jesus sabia que o revestimento do Espírito Santo era necessário para a igreja. Porque, entenda uma coisa, em Atos Apóstolos capítulo 2, eles são revestidos e, ao mesmo tempo, a Bíblia Sagrada diz que Pedro sai e, vendo aquele povo, olhando e falando que eles estavam embriagados, Pedro vai pregar para eles e vai dizer que o que está acontecendo não é, mas é as maravilhas de Deus, a qual Deus também tinha preparado para eles. Se o Espírito Santo não quisesse comunhão, ele não tinha pregado ali, ficava só os irmãos, não.
Pedro pegou e ganhou aquelas 3.000 almas, quase 3.000 almas para Jesus. E o que me chama mais atenção é que aquelas quase 3.000 almas, elas se ajuntaram à igreja. E aquelas quase 3.000 almas, elas começaram a compartilhar dos seus bens, do partir do pão, na oração, na comunhão com os irmãos. Então entenda isso. Se você pensa de uma forma diferente, amém. Mas uma coisa eu te digo, nós temos que estar junto com os irmãos, congregando, fazendo a obra, fazendo aquilo que o Espírito Santo, ele quer que nós faça. Irmãos, a igreja, ela está sendo preparada para morar no céu. E no céu não tem divisão. No céu não tem contenda. No céu não tem embaraço. No céu não tem esse negócio, não, eu vou ficar só, não. Jesus já está nos preparando aqui para que nós possamos subir, glorificar a Deus em comunhão, em união. Todos juntos num só propósito, amém? Fica na paz, Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo.